Boa noite, pessoal. Espero que estejam todos bem. Hoje é o meu dia, né, de falar um pouquinho para vocês da minha experiência nessas aulas remotas, né, de educação física. E eu queria começar um pouquinho falando dos desafios, né, que nós, professores de educação física, tivemos nesse PET 1, né. Primeiro que era uma coisa totalmente nova para nós, né, totalmente atípica. A gente nunca tinha vivido uma pandemia de tal forma. E aí, o nosso PET não veio o conteúdo de educação física. Então, nós tivemos que elaborar. E aí, a gente tinha que pensar em várias coisas para montar essa aula, né? Para colocar no PET e para executar essa aula. Nós tínhamos que pensar no material que os pais tinham disponíveis em casa, né? Para executar com as crianças, ou as crianças executarem sozinhas. Tínhamos que pensar como ensinar, como que ia ser a didática dessas aulas online, né? Pensando que educação física é 70%, 90% prática. Nós tínhamos que oferecer segurança para os alunos, porque os alunos não podiam machucar em casa. E realmente, quando a gente brinca, né, existe o risco de alguém machucar. Nós tínhamos que pensar a disponibilidade de tempo que o pai tinha, né? Se tinha 10 minutos, 5 minutos, 1 hora para brincar com essa criança. Então, para montar, a gente tinha que pensar nisso tudo. Nós tínhamos que pensar também no espaço disponível que os pais tinham em casa, né? Realmente tem criança que mora em apartamento, que não é muito o nosso caso, são poucas crianças. Tem criança que não tem horta, terreiro em casa, que não tem garagem, né? Não tem um espaço adequado para poder fazer essa atividade, né? A gente tinha que pensar a disponibilidade do pai, porque o pai trabalha durante o dia e à noite, que tem o tempo para fazer atividade com o filho, e às vezes já está à noite, ou às vezes o terreiro lá não é iluminado. Nesse período que a gente começou as aulas remotas, a temperatura já estava caindo, já estava muito frio, então tinha essa questão do pai tinha que ensinar as outras atividades, né, e ainda fazer uma atividade física fora de casa, né, tinha que ser uma atividade que entretesse os alunos, né, que motivassem eles a fazerem atividade. E realmente, eu percebi que no PET 3, como veio muita teoria, os meninos não queriam fazer atividade, eu não recebi quase retorno nenhum. E já no PET 1, o PET 1 e 2, quando eu elaborei o PET, as atividades eram práticas, os meninos me davam retorno, né? Então a coisa funcionou bem, bem mais, né? E que fosse uma atividade de fácil entendimento para os pais conseguissem fazer com os filhos, né? Então a gente tinha esse desafio de pensar em tudo isso para montar uma atividade. Então o desafio realmente era muito grande. E eu me lembro que na segunda aula minha, eu lá pensando o que eu ia fazer com os meninos, né, uma atividade prática, porque vinha muita teoria, né? E nos grupos de WhatsApp que a gente tinha com os professores de Minas Gerais, eles estavam compartilhando muita teoria. Porque realmente era difícil fazer atividade prática para os meninos fazerem em casa. Estava complicado. E aí eu pensei, vou fazer uma amarelinha com os meninos. Mas eu pensei, criança de 9, 10 e 11 anos já não quer mais brincar de amarelinha, né? Os meninos de 6, 7, 8 ainda brincam, mas criança de 9 a 11 anos já não quer brincar mais de amarelinha. E aí eu recebi uma amarelinha maluca, né? Que inclusive foi da minha filha, da Maria Clara, recebeu do professor de educação física da escola dela. E eu falei, nossa, que interessante. E na amarelinha dela, a gente tinha que fazer recortar o papelzinho da mãozinha do pé dela e colar no chão. Eu falei, meu Deus, se eu mandar os pais desenharem a mão da criança e o pé, recortar, colorir e pregar no chão, como a gente fez com a Maria Clara, eu falei, os pais vão pirar, né? Então eu tinha que facilitar um pouquinho. Eu falei, quem sabe eu não mudo essa amarelinha? Como eu vi que já tinha uma variação dela, né? Porque é muito comum em educação física a gente fazer variação nas atividades. A gente muda um pouquinho as regras, né? Às vezes para ficar mais atrativa para as crianças. E aí eu fiz a minha amarelinha maluca. E como funcionava a minha amarelinha maluca? Eu embaralhei os números, né? Quis fazer com as regras parecidas, né? Aqui numerado de 1 a 10, e tinha o céu. Eu tirei o céu, numerei de 1 a 8. E a ordem eu coloquei diferente. Então, eu coloquei o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8.
Então, eu mudei as regras. Aí, depois que eu desenhei, né, eu tive o cuidado de colocar realmente o número 2, o número crescente, o 1, depois o 2, eu colocava sempre uma casa depois. Eu não coloquei o número 2 aqui, porque senão, depois vocês vão perceber pelas regras, o risco de machucar é muito grande. Então, a gente tinha que pensar nisso tudo. O número que ficou mais distante um do outro, pensando em ordem crescente, foi o 3 para o 4 e o 3 para o 5 aqui, vocês vão perceber nas regras, mas basicamente solta uma casa só, o 3 para o 5 a gente pula um pouquinho de diagonal. Então vamos lá que eu vou explicar as regras para vocês. Ó. Então eu postei assim, fiquem atentos às regras. Você deverá pular com apenas um pé. Então eu tinha que pular apenas com um pé. Observe que na amarelinha normal, quando você joga a pedrinha, por exemplo, no número 4, você pula com um pé, o 2 e o 3 você pode pisar os dois pés juntos. Já na amarelinha maluca, isso não podia, né? Você podia pular apenas com um pé. Você não pode usar os dois pés ou trocá-lo durante a brincadeira. Então, você começou com o pé direito no número 1, você tinha que chegar com o pé direito no número 2, no 8. Você deverá pular a amarelinha seguindo a ordem crescente dos números. Por exemplo, 1, 2, 3 até o 8. Então, como eu expliquei, 1, aí eu tinha que soltar o 3, eu tinha que do 1 ir lá para o 2, depois eu volto para o 3, depois eu tinha que ir lá no 4, o 5, depois eu ia lá no 6, voltava no 7, no 8 e saía. Você deverá jogar a pedra na primeira rodada do número 1, na segunda número 2 e assim sucessivamente até o último número. Mas atenção, não pise no número onde estava a pedra. Então, essa regra é a regra da outra amarelinha. Então, a questão da pedra jogar no número, eu aproveitei da outra. Eu mudei, foi algumas coisinhas lá, né? Vocês estão percebendo. Você deverá pegar a pedra e segurá-la na mão, até pular todos os números da rodada. Então, eles tinham que pular com o pessoal, trabalhar o equilíbrio, né? Não deixar essa pedrinha cair, né? Não sair fora do quadradinho deles e pular em ordem crescente, né? Você poderá apoiar a mão no chão, caso precise, para pegar a pedra. Por que eu coloquei isso aqui? Pensei, o menino está com o pé só, ele vai pegar a pedra com a mão e ele acaba escorregando. Se essa criança cai de rosto no chão, vai dar um problema, né? Então, eu pensei comigo, vai que a criança tem menos habilidade, ela pode apoiar a outra mão para pegar a pedrinha, né? Para fazer o salto. Para pegar a pedrinha para depois executar o salto. Para que ninguém machuque. Quando terminar, refaça com a outra perna. Então, a intenção era fazer com a perna direita, né? Depois com a outra perna, com a perna que ele tem menos habilidade. E a gente trabalhar a lateralidade da criança, né? Qual seria a intenção dessa amarelinha? Qual a intenção de trabalhar nela? Por que eu dei aquela amarelinha? Primeiro que eu queria levar uma atividade divertida para os meninos, né? Uma atividade divertida e uma atividade diferente. Eles nunca tinham feito essa amarelinha para eles, né? Acredito que eles não tenham feito em outro lugar. Eu criei essa amarelinha e nunca tinha feito eles na escola. E procurei na internet, também não achei ninguém que tinha feito essa amarelinha ainda. Eu tinha que continuar trabalhando as habilidades físicas e cognitivas. As físicas, que é a motora, o movimento, e a cognitiva, que era do cérebro, né? E as capacidades deles também, né? Apesar de ser uma atividade nova, né, mas parecida com a outra, eles iam ter que usar outros recursos diferentes daquela amarelinha. Eles iam aproveitar algumas habilidades que eles tinham, né, o conhecimento motor que eles já tinham daquela habilidade, da atividade, mas teriam que improvisar outros, né? Eu queria facilitar a vida dos pais, porque a amarelinha você poderia desenhar ela no chão com giz, eu dei a opção de desenhar com a pedra, você podia aproveitar o próprio quadradinho do piso da garagem, né? Você poderia fazer em qualquer lugarzinho, no corredor, na porta da cozinha, qualquer lugar, até dentro de casa, se não tivesse lugar, né? Facilitar a execução da atividade. Era uma atividade simples, de fácil execução, de fácil entendimento, né? E eu acredito que de um conhecimento, né, cognitivo e motor grande, né? Até porque a criança ia viver aquela atividade lúdica pela primeira vez, né? Eu queria uma atividade que seja, queria que eles movimentassem para aliviar o estresse. Não estavam fechados dentro de casa, estavam tendo pouco contato com os coleguinhas, né? Às vezes tem criança que está sozinha em casa, não tem um irmãozinho para brincar, fica muito sozinho. Então, tinha uma opção de entretenimento para eles.
E a questão, né, de você pular com o pé só e não deixar o outro pé cair era uma questão de desafiar a criança. Então, a gente sabe que o desafio motiva. A gente mesmo, quando é desafiado, né, a gente fica motivado para fazer aquilo. As crianças nas aulas de educação física também não são diferentes, né? Elas se motivam mais quando são desafiadas. Então, imagine como é simples saltar na amarelinha maluca. Realmente, o salto é simples para as crianças que têm um conhecimento motor maior, né? Habilidade. Tem criança que tem dificuldade de equilíbrio, essas coisas. Daqui a pouquinho eu vou falar um pouquinho por que existem essas dificuldades, né? A criança, para saltar, por exemplo, ela jogou a pedra número 3, ela pulava um, ela tinha que pular número 2, né? Então ela tinha que, ela não poderia pisar no número 3, por exemplo. Então, ela tinha que calcular a distância. Então, para ela calcular a distância, não era simplesmente ela saltar. A criança, quando ela tem pouca habilidade motora, né, ela tem que pensar um pouquinho, ela pensa um pouquinho mais antes de executar esse salto. A criança, quando já tem uma vivência motora, já tem mais habilidade, ela consegue fazer isso um pouquinho, né, porque o saltar é uma habilidade básica. Agora, a capacidade da criança, né, pular isso aqui, isso é treinado, né? Ela tem que calcular a velocidade que ela vai fazer, ela tem que calcular a distância, tem que calcular a força que ela vai empregar na perna para fazer isso. Então ela pensa e o cérebro manda informação para a perna dela para ela soltar. Então, se a gente parar para pensar, realmente não é uma coisa só motora, é uma coisa cognitiva, porque o cérebro é que manda informação para a perna poder soltar. O cérebro fala assim, olha, você vai soltar do 1 para o 2, você não vai poder pisar no 3, mas você vai ter que colocar 10 RPM, 10 RPM, que seria a força, vai entregar 10 RPM de força, né? Você vai ter que colocar uma velocidade, exemplo, de tantos quilômetros por hora, né? Ou, na verdade, nem seria quilômetros por hora, né? Você iria ter que calcular uma distância aqui, por exemplo, de 1 metro para poder saltar. E quando você vai aterrissar, você vai lá, quando você for aterrissar, você tem que aterrissar e não cair. Então, você tem que equilibrar, né? Depois disso, você tinha que se posicionar para pegar a pedra. Porque se a pedra, por exemplo, estava no número 3, eu salto, eu vou ficar virado para o número 4. Concorda? Mas eles tinham que pular dessa forma. Depois eles tinham que ter, né, equilíbrio para ir soltando, saltitando um pé só e pegar a bolinha, a pedrinha que estava no número 3. E aí, lembrando que eu coloquei para a criança poder apoiar a outra mão para pegar, para ela não cair de rosto no chão, né? Porque o meu medo era eles machucarem. Se posicionar para pegar a pedra. E uma questão, isso é uma fração de segundos de modo involuntário, quer dizer, milésimos de segundos às vezes. Então a criança executa isso. Um exemplo simples é quando você vai dirigir. A criança, quando mais treinada, mais automatizado é o movimento. A gente, quando vai dirigir, a gente não olha para a marcha, fica olhando o tempo todo para a marcha, para poder passar a marcha, né? Você vai virar numa esquina, automaticamente você dá a seta para virar. Apesar que algumas pessoas realmente, a maioria esquece de dar a seta, e aí é o que acontece com os acidentes. Mas assim, você sabe que vai virar para a direita, você já sabe que você tem que calcular a distância que o carro vai virar. Quando você vai passar entre dois carros, você calcula a distância, a velocidade, você vai pisar no freio ou não, né? Isso tudo é treinado. Só uma coisinha, quando eu falei para vocês da criança que tem pouca habilidade, o que mudou na sociedade atual, né? Antigamente, eu, quando era criança, né, eu subia em árvore, né? Eu brincava sem tênis, brincava descalço. Os meninos hoje não brincam descalço. Então, a dificuldade de equilíbrio dos meninos é isso aí. Realmente, quem só brinca de tênis não pode ficar descalço porque adoece, né? Ninguém, não pode machucar a criança. Quer dizer, as crianças não podiam machucar. Mas antigamente também não podia, porque ninguém pode machucar, mas existia assim, né? A gente se arriscava um pouquinho mais, né? E hoje os pais, com muito receio da criança machucar, acaba inibindo a criança mesmo de executar algumas coisas. O menino não vai subir em árvore, porque o pai tem medo da criança cair de árvore, né? Eu, particularmente, subi em árvore,
Mas eu não deixo minhas meninas subir. Eu estou ensinando eles a subir. Elas só sobem quando eu estou perto. Né? Eu vou segurando, eu já amarrei corda para elas subirem. Hoje as crianças têm poucos amigos, quer dizer, hoje não tem aquele mundo, a gente não junta, as crianças não se juntam mais, né, na porta de casa para brincar, elas não jogam queimada mais na rua. Então aí, realmente, né, você percebe que as crianças de hoje não são iguais às crianças de antigamente. O que justifica isso tudo? Hoje você vê com criança, mais criança acima do peso, né? A gente era magrinho, eu era magrelo, de tanto que eu brincava. Criança com estresse alto, criança com diabetes, né, com várias patologias aí, criança com pouca habilidades. A Maria Júlia às vezes fala comigo assim, América, os meninos de hoje não conseguem jogar vôlei igual antes. As crianças de hoje não jogam vôlei como antigamente porque as crianças não brincam. Criança que com a habilidade básica mais difícil hoje é rebater. Né? O rebater é difícil. Até para a gente que é adulto jogar vôlei, pessoa que não tem habilidade, ela tem dificuldade, que é um esporte mais difícil realmente de manter a bola equilibrada no alto. Mas se a criança não consegue segurar a bola, ela não consegue rebater a bola. Então o menino não joga queimada em casa, não joga queimada na rua. Né? Ele vai brincar de queimada uma vez ou uma vez a cada 2, 3 meses na escola. Né? E aí a gente não consegue, dentro da escola, com 2 horas brincando, né, fazer a criança aprender a segurar. Né? E aí, se ela não consegue segurar, ela não consegue rebater. E antigamente, o que as crianças faziam? Brincavam de queimada, elas aprendiam a segurar a bola o tempo todo, porque jogava para um para outro, tinha que segurar a bola para não ser queimado. Depois, quando você ia treinar o rebater, a criança já não tinha medo da bola, porque quando a bola vem em direção à criança, ela fica com medo da bola machucar. Então, ela já tinha mais segurança, já conseguia rebater. Então, olha quanta coisa, né? As crianças hoje não desenvolvem as capacidades, né? Ele tem as habilidades, não aprimoradas, mas ele tem. Mas as capacidades ele não tem, né? Desenvolvidas. Não todas, mas a maioria das crianças de hoje. Uma coisa interessante, um dado interessante, quando o Brasil perdeu de 7-1 para a Alemanha, no final do jogo, não sei se você se lembra, a Rede Globo voltou numa edição de 21 de 10 de 2011, que o Globo Esporte soltou falando que os campos de vazes estão sumindo das cidades. Quer dizer, o Brasil não ia ter muitos mais atletas de alto nível. Por quê? Porque os meninos já não estavam brincando tanto na rua. O futebol, por exemplo, já não ia ter tanto craque, porque você não via tanto futebol de várzea mais, tanto campinho. Eu lembro que na minha época, perto da minha casa, tinha 2, 3 campinhos. Então, cada dia a gente jogava num campinho de terra, descalço, né? Descalço. Aí, isso se perdeu. Então, eles naquele dia eles alegaram que o Brasil tão cedo não vai voltar a ganhar uma Copa do Mundo. Né? Por que o Brasil era o país do futebol? Porque as crianças realmente jogavam futebol na rua. E hoje isso se perdeu. Mas lembra quando eu falei lá da criança pular, fazia o percurso todo, soltando a amarelinha com o pé direito, depois ele trocava para o pé esquerdo? Olha que interessante. Quem comanda o lado direito dos seus movimentos da sua mão, vou falar da mão, quem comanda você escrever com a mão direita é o seu lado esquerdo do cérebro. E quem comanda o seu lado esquerdo da sua mão é o lado direito do cérebro. A gente chama isso de formação cruzada. Então, só para você entender, lateralidade é a capacidade de controlar os dois lados do corpo juntos ou separadamente. É importante que exista a percepção da diferença entre direita e esquerda. E é necessário também que se tenha noção da distância entre os elementos posicionados, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo. Quando eu mandei o menino pular com a perna direita, a maioria dos meninos são destros, eles faziam. Quando ia para a perna esquerda, eles já têm mais dificuldade. Mas na escola, a criança vai conseguir desenvolver essa lateralidade? Não. Por que não? Porque você percebe, por exemplo, no futebol de alto nível, você percebe que o Neymar, ele consegue chutar a bola com as duas pernas. Com a mesma capacidade? Não. Mas quase igual. Por exemplo, na perna direita ele tem uma capacidade de 100%, na perna esquerda ele tem uma capacidade de 75%. Mas ele é treinado para isso. Então, se você perceber as pessoas, né, hoje,
vocês aí, vocês perceberem, quando você escreve, né, com a mão direita, a letra fica bonitinha. Quando você vai para a esquerda, você até consegue escrever com a letra bonita às vezes, mas você tem mais dificuldade, o movimento é mais lento, né? E outra coisa, tem uma questão motora muito interessante dessa informação cruzada. O seu cérebro, para mandar informação, né? Você costuma escrever com a mão direita. Para você escrever com a mão esquerda, o seu cérebro do lado direito, para mandar informação para o lado esquerdo, ele tem mais dificuldade, né? Aí é uma questão de você repetir, né? Porque a gente repete muito para você adquirir mais capacidade do movimento. Então, por isso que eu pedi para eles fazerem com a perna direita, depois com a perna esquerda. E aí eles iam perceber que a perna realmente, às vezes, no meu caso, né? Se eu fizer com a perna esquerda, eu tenho mais habilidade. Se eu fizer com a perna direita, eu tenho menos habilidade. Então, gente, só para mostrar para vocês aqui algumas fotinhas que eu achei interessante, né? De algumas crianças que me mandaram, pra vocês perceberem o tanto que foi improvisado. Aqui, uma criança, né, fazendo uma atividade, carregando uma bolinha aqui, uma bolinha de meia, que eu pedi para eles levassem aqui. É um lugar que eles nunca carregaram uma bolinha, né, atrás do joelho. Olha só para você ver, ela estava de chinelo, ela não estava descalço, essa criança. Então, ela tinha que jogar a bolinha aqui dentro desse balde. Ela estava de chinelo. O pai não deixou a criança jogar descalço, brincar descalço. O pai não incentivou. Às vezes o chão vai machucar, mas eu jogava futebol num chão duro, né? Olha quanta coisa mudou. Mas olha só como é que a gente teve que improvisar. Eu tive que usar aqui uma bolinha de meia e um balde para a criança fazer atividade em casa, né? Então, improvisar foi preciso. E ainda está sendo uma necessidade de improvisar. Então, o que eu fiz com os meninos? Eles tinham que jogar a bolinha, ela passar por cima da cabeça e cair no balde nessa atividade. Olha só, né? Eles amarravam uma cordinha aqui atrás do balde, o balde tinha essa alça aqui para segurar, e jogavam a bolinha para cair atrás do balde. Olha essa criança brincando de chinelo também. Está em casa, brinca de chinelo e não brinca descalço. Porque não pode estar descalço, porque senão vai adoecer, o chão está frio, né? E aí a criança fica com dificuldade fica com dificuldade de equilíbrio, né? A criança, quando ela não põe o pé todo no chão, né? Ela não trabalha muito propriocepção, né? Ela tem que ter contato com os dedos, com as várias partes do pé. O chinelo, o tênis inibe muito isso. Olha só que show essa imagem aqui. O menino brincando ainda de chinelo, tá? Eu postei essas imagens aqui para vocês perceberem como é que foi a improvisação das atividades realmente. O menino brincando de chinelo. E aí, aqui a gente percebe aqui uma caixa de madeira, aqui uma vassoura, né? Aqui um pau de madeira, aqui tênis, né? Tênis parece da criança, parece do pai, aqui dá para sentir até o chulé do pai. Aqui a corda, né? Uma corda, aqui um balde, aqui outro tênis, né? E olha o espaço onde ele está brincando, parece ser bem restrito, tá vendo? Então tivemos que ter todo esse cuidado para a elaboração das artes, ok? Queria agradecer a paciência de vocês por terem ouvido hoje, né? Falar que eu estou com saudade hoje, de voltar para a rotina principalmente, porque a gente percebeu que a rotina realmente faz falta na nossa vida e que breve estaremos juntos. Ok? Tchau, tchau. Grande abraço. Fiquem todos com Deus. Até a próxima.